Oi, gente! TV Berliosca de volta com mais um papo de boleira. Hoje, dando continuidade à série de ingredientes, eu vou falar da farinha de trigo. Eu já expliquei que a função principal da farinha de trigo é ser responsável pela estrutura do produto, seja pão, seja bolo, biscoito, enfim, do produto de confeitaria. Mas a farinha de trigo também vai impactar na textura e no valor nutricional do produto. Já expliquei também que a responsável pela estrutura é a proteína e o desenvolvimento da rede de glúten. Aí você vai falar, Cris, para que tanto você insiste nessa coisa de proteína e glúten? Eu fiz bolo a vida inteira e nunca me preocupei com isso. Mas a avó falava pra gente, não bate o bolo demais que ele fica duro, ou se não sovar a massa direito, o pão não cresce. Na verdade, o que a avó está dizendo pra gente é o que vai acontecer com a rede de glúten se você bater de mais ou de menos o bolo e o pão. Se a avó sabia da proteína e do glúten, não importa, pode ser que seja só aquela coisa de o conhecimento dos antigos. Eu sei por experiência e vou passando para frente, mas hoje a gente sabe da questão da proteína e é muito mais fácil de entender. É muito mais fácil de entender por que o bolo ficou duro ou não quando você entende a questão da proteína. Outra coisa é que, quando eu vim pra cá, eu trouxe as minhas receitas favoritas e todas, sem exceção, deram errado. Na época, eu não sabia nem por que deram errado e muito menos como é que consertava. Então, depois de um tempo, frustrada, deixei as minhas receitas brasileiras de lado e comecei a usar as receitas daqui. E qual que é a diferença numa receita base? No Brasil, a receita vai dizer 100 gramas de farinha de trigo. Aqui vai ser 100 gramas de farinha para bolo ou farinha para pão. A realidade daqui é que tanto faz se sou eu que compro de um fornecedor especializado, que me oferece farinhas com percentual de proteína diferentes, que me explica que aquela farinha vem de um trigo duro ou de um trigo macio, quanto a dona de casa, que quer fazer um bolinho de final de semana, ela vai no supermercado e ela tem acesso a uma farinha de baixa proteína, que é a farinha para bolo, e uma farinha de alta proteína, que é a farinha para pão. Tem uma intermediária entre as duas, que é a farinha chamada all-purpose, é a farinha pau para toda obra. Ela não faz nenhum bolo tão bom, nenhum pão tão bom, mas ela serve para todos os outros propósitos que estão entre bolo e pão. Aí, se a dona de casa sabe a questão da proteína, também não sei. Mas por que eu vou explicar isso para você? Porque com o passar do tempo, eu comecei a ensinar as pessoas no Brasil, comecei a divulgar as minhas receitas e eu expliquei, tá aí no vídeo do bolo amanteigado, expliquei que eu uso a farinha para bolo e ensinei como fazer a farinha adaptada, que nada mais é do que uma gambiarra que você retira um pouco da farinha, repõe a mesma quantidade com amido de milho, porque daí você está tentando reduzir o percentual de proteína. Aí, muito bem, o pessoal começou a fazer, deu certo. Algumas pessoas, principalmente de São Paulo, começaram a me dizer que tinha uma farinha italiana chamada farinha 00, que era a tal farinha para bolo. Começaram a usar para fazer bolo e deu certo. Então, ela é uma farinha cara, então o que acontecia? O pessoal que podia, tinha acesso à farinha 00, usava, e o pessoal que não tinha usava a farinha adaptada. Até a hora que o pessoal da farinha 00 começou a me dizer que estava dando errado. E aí, a mesma farinha que eu uso uma vez dá certo, que eu uso uma outra vez dá errado, o que é isso? Aí eu fui pesquisar. A farinha 00 não é necessariamente a farinha para bolo. Na Itália, as farinhas elas são classificadas entre 00, 0, 1 e 2. A diferença da farinha 00 para a farinha 2 não tem nada a ver com a proteína, ela tem a ver com a espessura. A farinha 2 ela é uma farinha mais grossa, a farinha 00 é uma farinha extremamente fina. A
farinha 00, ela é conhecida normalmente como farinha para pizza. E aí, vamos parar e pensar. Uma farinha que vai ter uma proteína forte, que vai desenvolver uma rede de glúten elástica, que vai abrir, vai virar pizza, não pode servir para fazer bolo. E aí eu descobri que a farinha 00, ela pode ser feita a partir do trigo macio, que aí é o equivalente à farinha para bolo, e ela pode ser feita do trigo duro, que é a farinha para pizza. Então, como é que você vai saber se a sua farinha 00 é a certa? Se na embalagem tiver escrito 00, grano teneiro, significa grão macio, essa é a farinha que você vai fazer bolo. Se não tiver escrito, vai ter que ser por eliminação. Se na embalagem tiver uma fotinho de uma pizza, não é a farinha que você vai usar, tá bom? Mas aí, Cris, eu não tenho a farinha 00, eu vou fazer a farinha adaptada. Não tem problema. Não vai ser exatamente a mesma coisa, mas funciona. Aí, passou o tempo, o pessoal de outros lugares começou a me perguntar. Não era mais só Brasil e Canadá, Estados Unidos. Era Brasil, Itália, França, Suíça, Portugal e pronto. Aí eu fui, para poder explicar para vocês melhor, fui pesquisar e descobri o seguinte. A partir de agora, eu vou explicar uma série de termos técnicos, vou passar uma série de números. Não se preocupa, você não tem que decorar. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo e aí assiste até o final para entender as diferenças, mas aí volta na descrição e lê se você quer a farinha da Itália, da França, de Portugal, da Suíça ou do Brasil. Muito bem. A farinha, as características da farinha, elas dependem de 3 fatores. Do tipo de trigo que foi usado para fazer a farinha, do lugar onde esse trigo foi plantado e das condições climáticas de cultivo desse trigo. Um exemplo aqui na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, são 6 tipos de trigo diferentes, com os nomes muito engraçados. É o trigo duro, é o vermelho e duro do inverno, o vermelho e duro da primavera, aí tem o vermelho macio do inverno, o branco duro, o branco macio e o durum wheat, que é o mais forte em termos de proteína, que é a semolina que a gente usa para fazer macarrão. Aí, muito bem. Se eu pensar no Canadá, ainda fica mais complicado, porque aqui não são 6 tipos, são 9, mas são 9 para um lado do Canadá e outros 9 para o outro lado. Aí o nome fica trigo vermelho e duro do inverno da costa leste, ou trigo vermelho e macio do inverno da costa oeste. Aí é muita complicação, mas por que eu estou contando isso para vocês? As farinhas, esses 6 ou 9 tipos, vão dar origem a milhares de farinhas diferentes, porque a farinha de um determinado fabricante pode ter sido feita de um ou mais, a combinação desses trigos, enfim. Então, aqui fica muito mais fácil, porque eu analiso a questão da proteína. As outras classificações, além da taxa de proteína, são a taxa de extração e o percentual residual de cinza. Complicado, né? A taxa de extração é o seguinte, vamos supor que eu tenha 100 kg de trigo. Se eu tenho uma farinha de 100% de extração, significa que é uma farinha de grão inteiro, a farinha integral, ou seja, 100 kg de trigo, eu vou ter 100 kg de farinha. Uma farinha de extração de 60% é uma farinha que começa com 100 kg de trigo e que termina numa produção de 60 kg de farinha. Normalmente a farinha integral ela é mais escura, tem um teor de proteína maior, e a farinha de extração baixa, ela vai ser mais branca e a proteína também vai mexer. Só que a taxa de extração e o teor de proteína não necessariamente vão ser compatíveis. É uma segunda classificação.
A terceira classificação é a taxa residual de cinzas, que essa, se não me engano, também usa no Brasil, mas usa nas padarias, né? Não é a farinha que compra no supermercado, é a farinha que o padeiro compra direto do fornecedor dele. A taxa residual de cinza significa que é a taxa residual de cinza depois da queima de uma quantidade específica de farinha. Vamos imaginar, 100 gramas de farinha, eles queimam, aí se põe fogo na farinha, se põe no forno, eu não sei, mas enfim, 100 gramas de farinha, queima, as cinzas, o residual, eles medem. Então, uma farinha de taxa residual de cinza alto é a farinha integral, porque além da farinha, tem o farelo de trigo e o germe de trigo. Uma farinha de taxa residual de cinza baixo é uma farinha que já começou mais branca. Ela é uma farinha que provavelmente vai ter uma taxa de proteína menor. Mas aí também tem aquela coisa de que se é o trigo macio ou se é o trigo duro. O que é essa questão, diferença de farinha para pão, farinha para bolo? Vou mostrar para vocês. Essas duas farinhas aqui são os extremos. Essa aqui é de pão, essa aqui é de bolo. Na farinha para pão, você consegue ver que ela é mais lisa. Eu não peneirei, tá? Eu só coloquei aqui direto do pacote. Ela é mais uniforme e ela é bem fina. A farinha para bolo, tá vendo que ela tem essas bolotinhas aqui, que ela é mais compactada? Essas diferenças se dão em função das características da proteína, do trigo e tudo mais, mas não importa. Pra gente aqui, a gente aprende olhando para a farinha. Quando eu pego a farinha, eu vou mostrar para vocês. Espero que dê para ver, né? Quando você aperta e abre e solta, a farinha para pão, ela cai todinha. A farinha para bolo, ela fica toda empelotada. Por isso que receita feita com farinha de bolo tem que ser peneirada 100% das vezes. A melhor forma da gente tentar entender é, se não está escrito na embalagem, é ligar para o fabricante e perguntar. Porque o fabricante é que vai te dizer se aquela farinha é própria para tal produto ou não. Infelizmente, não é todo fabricante que vai te responder. Então, vamos comparar a farinha para bolo. Não vou nem entrar na farinha de pão, tá? Porque a gente não vai usar isso agora. A farinha que a gente quer agora é a farinha para bolo. Essa farinha, na Itália, ela vai ser a farinha 00 de grano tenero. Na Alemanha, que só usa a taxa de extração como classificação, ela é a tipo 405. Na França, tem gente que usa a T45 e a T55, mas a T45 vai ter uma taxa de residual de cinza menor, mais próxima da farinha para bolo. Se for em Portugal, ela se chama farinha flor, e se for na Suíça, depende de qual parte da Suíça, depende do idioma que é falado. Ela pode ser ou a T45 ou a farinha flor. E aí uma dica, se você está num desses países que você não consegue achar a farinha equivalente, existe um bolo tipo pão de ló japonês que só dá para fazer com uma farinha macia de proteína baixa. Ele é muito fofo, ele parece uma nuvem. Essa farinha é vendida nos mercados asiáticos que vendem produtos japoneses e na maioria das vezes está lá a embalagem toda escrita em japonês, mas está escrito em algum pedaço dela, está escrito cake flour. Essa pode comprar que o seu bolo vai dar certo. Muito bem, expliquei o percentual de proteína e você vai perguntar como é que eu vou descobrir o percentual de proteína da farinha que eu tenho em casa.